Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui para dar continuidade às lives Está Consumado, tá? Eu peço que quando vocês entrarem no meu canal, vá em playlist e assiste todos os vídeos. Já tem vários vídeos no canal, tá? Eu peço que vocês acompanhem as lives na sequência para você não se perder e não pegar o barco andando, tá bom? Gente, eu quero que vocês não se esqueçam que Jesus, quando ele veio na terra, ele não viveu na nova aliança. Ele veio trazer a nova aliança. Isso tem que ficar bem claro na sua mente, tá? A nova aliança, ela foi estabelecida através da obra consumada da cruz, tá? Se você crê que você tem que orar da forma que ensina em Mateus 7, fala que tem que pedir, que tem que buscar, que tem que bater intensamente até que convença a Deus a responder. Se você fica pedindo, se você fica buscando, se você fica batendo, você está de alguma forma tentando convencer Deus a te responder. Agora, meu irmão ou irmã, se você crê que isso aplica a você, analisa a mesma passagem, Mateus 7, a mesma passagem está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Por isso lhes digo, peça que lhes será dado, buscam, batam, que a porta será aberta. Aí você vai no versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que é bater? O que é buscar? O que é pedir aqui, gente? O Espírito Santo. Vamos analisar essa passagem com mais calma. Em Mateus, diz que é para pedir, buscar e bater. E não fica claro na passagem o que. Agora em Lucas, diz o que pedir e o que o Pai o dará, de acordo com o versículo 13. Se você sabe dar, se você sendo mal sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Gente, as pessoas usam essa passagem dizendo que tem que implorar, ficar batendo, insistindo a mesma oração para Deus. Gente, analisa a sua vida de oração. Você fazendo isso, você está sendo atendido nos seus pedidos de oração? Ou as suas orações são frustradas? Analisa, se dá uma oportunidade, gente. Eu falo isso para você porque eu orei errado durante muito tempo. E a partir do momento que eu entendi isso, a minha vida mudou radicalmente. Muitas pessoas acham que essa passagem de Mateus é ficar insistindo na oração e pedindo o que precisa. Aí sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? A pessoa não recebe, aí ela se frustra, aí ela fica chateada porque não recebeu. Meu irmão, minha irmã, as pessoas, em vez de focar na intimidade com o papai, em vez de buscar intimidade com o Senhor, fica buscando versículos isolados para justificar os seus pedidos egocêntricos, egoístas. Quando a gente lemos os versículos, a gente tem que ver quando Deus fala, ele está se dirigindo. Jesus disse aos judeus, não aos gentios. Tem muitas coisas que Jesus falou apenas aos judeus. Olha esse exemplo para você entender. Mateus 19, versículo 16 a 30. Jesus disse ao jovem rico para que ele vendesse tudo e entregasse aos pobres. Por que Jesus disse isso? O jovem rico, ele vivia onde? Debaixo da velha aliança na época. Lembre-se que quando Jesus veio à terra, ele vivia a velha aliança ainda. O jovem rico perguntou a Jesus como receber a vida eterna. Aí o que aconteceu? E como ele receberia a vida eterna na velha aliança? Porque ele estava na velha aliança. Era obedecer a lei, obedecendo a lei de Moisés. Então a primeira coisa que dizia que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração e que ele tem que ser o primeiro em sua vida. Aquele que adorava o dinheiro, adorava mais o dinheiro do que Deus.
Jesus tinha que falar para ele o que fazer de acordo com a lei, pois eles viviam ainda na velha aliança. Aí Jesus disse ao velho rico que vendesse tudo e entregasse aos pobres, para que o jovem colocasse Deus verdadeiramente em primeiro lugar na sua vida. Agora, meu irmão, minha irmã, se o mesmo jovem rico viesse a Jesus o dia de hoje, sabe o que Jesus ia dizer para ele? Creia no sacrifício da cruz e você será salvo. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender que você não pode basear a sua oração em nada além do que a obra consumada da cruz. Se você não entender isso, você estará destruindo todos os aspectos com relação à oração da sua vida. E assim você pode aprender a orar da forma correta. Foi ensinado para nós da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo. Você perde seu emprego, aí você ora, e Deus não responde sua oração. E não te deu um emprego. Não é isso que acontece? Aí a religião pede para que você ore mais. Você está orando pouco. Ela diz que você tem fé o suficiente, que você tem que convencer a Deus com mais intensidade. É assim que a religião te ensina. E você tem que jejuar porque você está orando pouco. É isso que a religião diz. E o que nós fazemos, meu irmão, minha irmã? Nós oramos mais intensamente, tentando convencer Deus de uma forma mais intensamente. E nada acontece. Aí o que acontece? Frustração. Os nossos corações se fecham e a oração se torna uma atividade religiosa. E você não tem mais prazer. É exatamente isso que acontece, meu irmão, minha irmã. Aqui está o problema em orar dessa forma. Em primeiro lugar, nós oramos focado no problema, mas Deus não é um Deus focado no problema. Deus é um Deus focado em soluções. Esse é o primeiro problema, meu irmão, minha irmã. O segundo problema, nós oramos em esperança, não em fé. Gente, eu já falei, a moeda do céu não é esperança. A moeda do céu não é intensidade. A moeda do céu é a fé na obra consumada da cruz. O que acontece é que nós sempre insistimos em continuar a convencer a Deus e esperando que algo vai acontecer. O terceiro problema, eu perco meu emprego. Novamente. Aí peço para que Deus possa vir com provisão. Aí o que acontece? Gente, isso é uma mentalidade da velha aliança. A velha aliança é assim, eu tenho um problema, eu perco meu emprego, então eu peço para que Deus me dê um emprego, para que Deus me dê provisão, e eu espero para que Deus responda. Gente, é assim que a maioria dos cristãos ora. É assim que é a velha aliança. Aí você pergunta, Yara, mas como que é na nova aliança? Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, você não pede e Deus responde o que está no seu coração. Entenda isso. A forma que você ora na nova aliança, você não pede para que Deus te dê um emprego. Espera para que Ele responda a sua oração. Você não fica esperando que Deus responda a sua oração, não. Na nova aliança, ao invés de você ficar pedindo, esperando a resposta de Deus, esperando que Deus seja convencido e te dê um emprego, eu não peço. Sabe o que eu peço? Sabe o que eu faço, meu irmão? Eu aquieto o meu coração. Aí na quietude e na confiança está a minha paz. Eu convenço o meu coração que já foi dado tudo o que eu preciso através da obra consumada da cruz. Ao invés de eu pedir, eu só agradeço aquilo que já me foi dado através da obra consumada da cruz. Gente, sabe qual que é o problema? É tão simples que as pessoas não acreditam. Gente, essa é a nova aliança. Nós oramos de uma forma tão errada, nós nos frustramos, nós ficamos tristes de ver tantas pessoas se afastarem de Deus por não terem as suas orações respondidas. Sabe o que acontece? As pessoas, elas têm problemas de relacionamento, a maioria. Aí as pessoas falam assim, o meu marido há 5 anos, ele me deixou e está vivendo com outra mulher. E eu tô orando há 5 anos e Deus não responde a minha oração. E nada. E agora o que eu faço, Yara? Gente, eu vejo isso quase todo dia. Gente, uma pergunta muito básica. Deus, Ele ama um casamento destruído? É claro que não, nunca. Eu
quero que você entenda algo muito importante. Usar a oração para manipular outra pessoa não é oração, é bruxaria, meu irmão, minha irmã. E Deus não faz bruxaria. Minha querida irmã ou meu querido irmão, se você está com um problema que o marido ou a sua esposa decidiram ir embora, saíram de casa e não querem mais viver com você, decidiram cometer um adultério e eles não querem voltar, eles não querem retornar a você, Deus não vai contra o livre-arbítrio dessa pessoa. Parem de seguir pessoas na internet, gente, que fica te iludindo. Acorda. Deus nunca vai forçar essa pessoa a estar com você. Deus não vai obrigar essa pessoa a voltar para casa, não, meu irmão, minha irmã. Sabe o que acontece? As pessoas pensam que Deus vai forçar essa pessoa a voltar com você para que a sua oração seja respondida, porque a sua oração vai restaurar. Meu irmão, minha irmã, eu tenho compaixão com você com relação a isso. Eu já passei por isso, eu já sei quantas orações eu fiz errada. Meu irmão, minha irmã, se eu orar por você e mentir, como muitos líderes já fizeram por você, eu só vou ficar te iludindo. Você vai ficar orando por anos, e seu marido não vai voltar para você. Você vai se decepcionar. E você vai ficar irada com Deus. Eu, Yara, tenho que ser honesta com você, porque eu te amo em Cristo Jesus. Aí você fala, então, Yara, o que eu faço? Eu quero a restauração. É simples, meu irmão, minha irmã. Lança sobre ele toda a sua preocupação e ansiedade, que ele cuidará de vós. Isso está em 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade e preocupação, porque é ele que cuida de vós. Lança, Senhor, eu tenho vontade que o meu casamento seja restaurado. Lança sobre ele e vai tocar a sua vida. Lança, esquece e não fala mais no assunto. Aí você fala, Deus vai restaurar? Gente, não sei. Para de se iludir, deixa a pessoa aí, segue sua vida. Se for para restaurar, Deus vai restaurar. Se não for para restaurar, deixa a pessoa aí. Se você é cristão, se você ama Deus, você tem que amar. Se você ama Deus, você tem que deixar ele ir. Se você ama a Deus, dê glória a Deus, porque qualquer coisa que acontecer vai cooperar para o seu bem. Gente, tá vendo como existe uma incredulidade muito grande no coração das pessoas? O que o Novo Testamento ensina? Paulo diz em 1 Coríntios 7,15. Sabe qual é o problema? A pessoa, ela fica procurando na palavra o que encaixa na vida dela. Ela quer ouvir o que agrada os ouvidos dela. Eu era assim. Eu procurava pessoas que ficavam falando as coisas que me agradava. Você querer ficar conversando a Deus a falar o que você quer ouvir. Paulo diz em 1 Coríntios 7,15: Todavia, se o descrente se separar, em tais casos, o irmão ou a irmã fiquem debaixo a servidão. Deus o chamou para vivermos em paz. O que isso quer dizer? Se o seu cônjuge é alguém que não decide que quer vir, a pessoa que abandona a família por abandonar, isso não é cristão, gente. Não é crente. É apenas da boca para fora. Se a pessoa te abandonou sem motivo, ela não é cristão. Ele fala que é cristão, mas não é, gente. Cristão é no coração. O que Paulo está falando? Se a pessoa abandonar você sem motivo, você pode deixar ela ir. Paulo nos diz que se você é uma boa pessoa, você é um cristão, você ama a sua esposa e seu marido, e você tem filhos, e o seu cônjuge decide te deixar nessa decisão por um capricho ou para largar você por outra pessoa, deixa essa pessoa ir, porque Deus quer que você viva em paz, é o que está nessa passagem. Mas Yara, me ajuda, como que eu devo orar para o meu marido ou para minha esposa? Você tem que entender definitivamente que Deus não vai
manipular as pessoas a forçar a voltar para a sua vida. Por exemplo, seu filho, ele pode ser um viciado em drogas. Daí você está orando já há 10 anos para que Deus liberte ele das drogas. Aí o seu pastor te ensinou a orar sem desistir, campanha de oração, e nada muda, e seu filho continua viciado, e você está frustrado. Você não sabe mais o que fazer. Você acha que está cheio de incredulidade. Eu não tenho fé. Meu irmão, minha irmã, não é questão de incredulidade, é a questão de crer em conceitos errados. Porque se o seu filho não quer se livrar das drogas ou do álcool, nem mesmo Deus pode libertar, gente. Olha o que diz Apocalipse 3:20. Eis eu que estou nas portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ele ceará comigo. Jesus só faz morada, gente, se você abrir o coração. Nem mesmo Deus pode libertar as coisas que você ama. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. E na nova aliança, isso funciona da mesma coisa. Porque você acha que você pode usar a oração para manipular e controlar a vida das outras pessoas? Gente, Deus não faz isso. Ah, então você não pode orar pelo marido ou a mulher que te deixou? Ah, você pode orar, só que você não pode orar da forma que você ora, querendo manipular Deus a pegar essa pessoa, a se arrepender e a trazer de volta para sua família. Gente, se Deus pudesse fazer isso, não haveria ninguém que não seria salvo. Porque senão Deus faria com que todos fossem salvos. Meu irmão, minha irmã, você tem que aprender muita coisa de acordo com a nova aliança. E eu vou ensinar, de acordo com esses livros, como você vai orar para interceder para outra pessoa. Não se preocupa, vai chegar o momento certo. Eu peço a você um dever de casa que você faça. Leia as cartas de Paulo e observa como ele orava para as igrejas. A oração de Paulo para as igrejas, pelos cristãos, como era a oração de intercessão. Ali é uma boa e grande base para como você ora para seu cônjuge ou para as pessoas, tá? Gente, se você não for orar em fé, não ore. A fé é a certeza das coisas que você não vê com seus olhos naturais. Se você tem certeza que não está orando em fé, meu irmão, minha irmã, vai fazer outra coisa, mas não ore sem fé. Muitas pessoas perguntam também, sabe o quê? Nada é impossível para Deus. Deixa eu te dizer algo. Não fique falando escrituras de onde você não sabe aonde elas estão escritas e o contexto em que elas estão escritas. Uma pergunta, sem ler a Bíblia agora. Você sabe dizer em qual contexto está escrito isso? Que nada é impossível para Deus? Eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã, exatamente a referência e o contexto. Isso não tem nada a ver com aquilo que você acha que é. Deus não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Deus, ele nunca vai violar o livre-arbítrio do homem, pois ele não viola a sua própria natureza. A natureza de bom, ele é Deus, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Deus não é essa figura religiosa que te dá uma oração religiosa para que você manipule quem você quiser. A nova aliança é radicalmente diferente da velha aliança. A nova aliança, ela começou depois da cruz. Lembre-se de que Jesus não viveu na nova aliança. Ele veio para nós trazer a nova aliança, incluindo tudo que Jesus disse. Tem que se adequar à obra consumada da cruz. Você tem que ler a palavra no foco da nova aliança. Meu irmão, minha irmã, por que as suas orações não foram nada efetivas? Por que você orou por algo muitos anos e não aconteceu nada? Sabe por que você orou e não aconteceu nada? Por algo chamado tradição. Tradição é algo tão poderosa que você tem que rejeitar na sua vida.
Olha como as tradições são formadas. Elas são formadas a partir do cumprimento de alguns conceitos que são repetidos até que se torna realidade. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Todo domingo está sendo repetido lá na sua religião, na sua igreja.